Chegamos então para mais um correspondente médico aqui na programação da CNN Brasil. Doutor Fernando já está conosco. Antes tarde do que nunca, doutor Fernando. Estamos aqui à espera de começar o quadro, mas a notícia se faz presente, não tem jeito. Transmissão ao vivo é assim mesmo. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. É isso aí. Faça chuva, faça sol, independente de qualquer situação. Saúde é importante e a gente está aqui para falar sobre isso. Vamos trabalhar. Para já, é o que precisamos. Vamos lá então com o nosso primeiro assunto. A gente quer falar de saúde menstrual, algo que nós mulheres compreendemos muito bem o que é isso. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para a criação de um programa que vai distribuir gratuitamente itens de higiene ligados à menstruação. Segundo o Ministério da Saúde, serão investidos cerca de 130 milhões de reais nesta ação. Lembrando que, quando a gente fala desse assunto, a gente fala de um assunto um pouco sensível, né? Porque em outubro do ano passado, o presidente vetou o projeto de lei que criava esse programa para distribuir absorventes e outros itens de higiene. A estimativa, então, é que 3 milhões e 600 mil mulheres sejam atendidas. O governo não informou ainda se o programa também vai beneficiar homens trans, ou seja, mulheres que viveram a transformação de gênero e são homens trans. Doutor Fernando, mostra pra gente, por favor, quem esse programa deve atingir, de que maneira ele está sendo organizado? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, Elisa, a gente fala de um momento da vida extremamente importante para a mulher e desse ciclo que, na verdade, representa, o ciclo também da vida. É através da existência dele que existe a possibilidade, obviamente, de uma nova vida acontecer. Então, fonte do Ministério da Saúde, o que a gente tem aqui do programa de higiene menstrual, mulheres a serem atendidas em situação de rua, em mulheres que estejam em medidas socioeducativas, dos 12 aos 21 anos de idade e também matriculadas no Saúde na Escola, de 9 a 24 anos. Oferece, através desse programa, produtos de higiene, absorvente e ações educativas. Quando a gente fala aqui pessoas instruídas vivem melhor, a gente pode imaginar o seguinte, é um ponto importante de contato com a mulher, que acaba representando algo extremamente fundamental para a manutenção da vida e da sociedade, essas ações educativas. Você pode imaginar o seguinte, né, Elisa? Orientações não simplesmente relacionadas com o processo da higiene da menstruação, mas também de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, a própria questão do controle de natalidade e orientação sobre o que pode acontecer para gerar uma vida ou não, enfim, vacinação relacionada com HPV, são pontos, na verdade, estratégicos e importantes que eu acredito que lá na frente a gente venha utilizar para impactar de uma forma positiva a saúde das mulheres brasileiras. Pois é, doutor, e tem alguns detalhes que são tão sensíveis e impactantes, mas que são importantes de serem lembrados. Se a gente pensar em mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, a mulher, estando na rua ou tendo uma casa, um lar, ela não deixa de menstruar, independentemente do local. E mulheres que vivem nas ruas, muitas vezes, e eu repito, são constatações sensíveis, mas a gente tem de lembrar disso, usam quaisquer panos que encontram pelas ruas, usam jornais que encontram pelo chão. Então, a gente está falando de uma saúde da população feminina que, se bem feita e bem cuidada, reflete no impacto, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Uma mulher que tem, não é, doutor, esse cuidado maior com a sua saúde e é mais bem amparada pelos órgãos que têm a obrigação de assim fazê-lo, impacta menor no Sistema Único de Saúde, porque consegue evitar algumas doenças que podem ser causadas com esses problemas de cuidado, com esse período menstrual, não é, doutor? Quais são os impactos que esse tipo de programa pode causar para a saúde das pessoas que menstruam? A gente sabe, Elisa, que a higiene acaba sendo um passo fundamental da medicina preventiva. E tendo, na verdade, esse ponto, como você falou, né? Você imagina uma mulher que vive numa situação vulnerável, em rua, utilizando qualquer item ou instrumento ou meio que, na verdade, não é apropriado. E veja, a humanidade já evoluiu, né? Existem métodos adequados para, na verdade, cuidar
desse período importante da saúde feminina. Se ela utiliza qualquer outro método, você vai estar colocando em risco o aparelho reprodutor, você está colocando em risco e abrindo possibilidades de infecções que deixariam de existir caso tudo que é correto viesse a acontecer. Então, a gente tem aqui um ponto estratégico importante, porque depois, se essa pessoa tem uma complicação mais grave, é o Sistema Único de Saúde que vai atender. E sempre que a gente fala em medicina, é lógico, você vai tratar doenças, mas se eu posso prevenir, se eu posso acolher, se eu posso prever e prover, é muito melhor. Próximo assunto que a gente traz, então, aqui para você que nos acompanha, lembrando que você pode participar com a gente, #correspondente médico, seja o assunto da saúde menstrual ou agora um estudo que avaliou os impactos da Covid-19 aqui no nosso cérebro, hein? A quantidade de relatos de pessoas que pegaram Covid e depois tiveram alterações cognitivas, a memória que não funcionou lá muito bem, não é, doutor Fernando? E eu estou aqui falando até com algum conhecimento de causa, porque a memória vai falhando, você não entende o que está acontecendo. O pós-Covid acometeu muita gente. Mas não só esse pós-Covid, a gente vai falar um pouquinho também de efeitos mais prolongados. Pesquisadores do Reino Unido analisaram exames de imagem de cérebro de quase 800 pessoas que foram divididas em 2 grupos. E como é que eles fizeram? O primeiro grupo incluiu quem teve Covid-19 e apresentou exames de um período anterior à infecção e de 4 meses depois da cura, ou seja, exames de antes e exames também de depois que foram curados, no período de 4 meses. O segundo grupo era de pessoas que não tiveram a doença. O resultado mostrou que os voluntários que foram infectados perderam mais tecidos cerebrais do que aqueles que não tiveram a Covid. Doutor Fernando Gomes, tecidos cerebrais. Quem são eles? Onde vivem? O que fazem? Explica pra gente, doutor, por favor. Vamos lá, Elisa. O que acontece é o seguinte, imagina que existe um banco de dados constituído por pessoas saudáveis que tem exames que já são realizados. Então, a partir desse momento, então, que, por exemplo, os voluntários são incluídos. Não é que voluntariamente eles se candidataram a ter o coronavírus, mas, como já tinham, na verdade, esse exame prévio, isso foi possível se fazer uma observação. Nós sabemos que o coronavírus ele tem um certo neurotropismo. O que significa isso? Ele tem uma afinidade por células nervosas, principalmente quando a gente fala do bulbo olfativo e da entrada sensorial relacionada ao olfato. Não é à toa que na sua primeira versão, muitas pessoas tinham como quadro clínico inicial a anosmia, a perda do olfato e muitas vezes também a perda do próprio paladar que vem em conjunto. Só que o olfato é uma forma de você ter contato com o mundo externo extremamente complexa e direta. Ele leva informações para regiões cerebrais profundas, como área septal, relacionado com o prazer, e uncus, área relacionada com a memória, sem passar pelo tálamo, que é uma estrutura cerebral profunda que funciona como um relé de informações. Então, ele tem uma entrada para lugares extremamente importantes. E o que acontece? O que esse estudo provou? A córtex cerebral, que é a camada mais externa do nosso órgão mestre, ela é constituída por células que dão para a gente capacidades e habilidades cognitivas. Dá para a gente a linguagem, a capacidade do pensamento, da imaginação, da estruturação do movimento e assim sucessivamente. O que esse estudo mostrou é que, de fato, pelos exames de imagem, existiu uma perda de massa cinzenta, ou seja, redução do seu tamanho, mostrando de fato o impacto da infecção pelo coronavírus, mesmo em casos leves, no tecido cerebral. Anormalidades do tecido. Então, o tecido que constitui todo o encéfalo, ele se mostrou alterado nesses exames e alterações principalmente nas vias relacionadas com o olfato. Vamos lá. Quando eu falei vai direto sem passar pelo tálamo e vai para o uncus é uma região do lobo temporal, uma parte medial, onde existe o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, mais o hipocampo, a área responsável pela memória. Então aqui a gente já tem, na verdade, uma pecinha a mais que explica o porquê muitas vezes a memória dessas pessoas se mostrou alterada no período pós-Covid. E a área septal tem relação principalmente com a percepção do prazer. Isso pode explicar em partes porque muitas pessoas depois, mesmo sem o antecedente de depressão ou alterações relacionadas com a saúde neuropsiquiátrica, vieram ter esse acometimento, Elisa. Doutor Fernando, quanta explicação. E o senhor falando aqui umas palavras com sempre muito talento, né? Explicando coisas tão complexas e falando sobre o córtex cerebral. Aí eu lembrei do córtex, que o senhor já falou, córtex pré-frontal. O córtex é o que exatamente? O córtex é a camada que reveste, é o que no dito popular se chama de massa cinzenta. É a parte de fora, é a casca do encéfalo, do cérebro como um todo. É onde estão os corpos celulares dos neurônios. Toda célula
célula ele tem, na verdade, um corpo celular e, no caso, a célula nervosa tem, na verdade, um prolongamento que é o axônio, através da onde a informação elétrica é conduzida de uma célula a outra e essa informação passa através de um processo neuroquímico chamado sinapse. Então, você pode imaginar o seguinte, é uma área extremamente importante, Elisa. Se eu provoco lesões no córtex cerebral, isso pode impactar na manifestação da nossa habilidade de se comunicar, de entender o que está acontecendo no meio ambiente, planejar estratégias, imaginar e assim sucessivamente. Muito bem. Doutor Fernando, agora esses danos cerebrais que a gente observa de todos os tipos, não é? E os relatos são bem diversos. A gente tem podido acompanhar ultimamente relatos de problemas mais longos, problemas um pouquinho menos longos. Eles podem ser reversíveis para quem, por exemplo, já está há mais de um ano e não recuperou o olfato, por exemplo. De que maneira a ciência pode oferecer uma ajuda para que essa pessoa acredite que pode voltar a como era antes? Bom, Elisa, para eu responder essa pergunta para você, com certeza eu precisaria pegar esse grupo que mostrou alteração, estabelecer um programa de reabilitação neurológica, neuropsicológica e daqui a um tempo repetir o exame para verificar se a córtex cerebral se desenvolveu novamente, ficou como tinha a sua espessura anterior à própria infecção pelo coronavírus. Mas nós sabemos, baseado na neurociência, que existe um processo chamado neuroplasticidade. E conforme eu treino o próprio cérebro e dou para ele elementos importantes, na verdade ele vem a se desenvolver. Então, muito provavelmente, o que acontece é que se eu estabeleço um programa de reabilitação, de treino, de exercício para o cérebro, a médio e longo prazo, essas funções elas devem ser recuperadas. As funções em relação à capacidade do próprio córtex cerebral ficar espesso novamente, isso a gente só saberia dizer repetindo o exame depois de um determinado tempo. Assim como uma fisioterapia, é isso, doutor? Que uma pessoa machucou uma parte do corpo, uma fisioterapia para pós-cirurgia no joelho, por exemplo. Tente fazer todas as atividades para recuperar alguns movimentos. O cérebro pode funcionar mais ou menos dessa maneira? É por aí? É por aí. Baseando principalmente na função, então vamos dizer, eu quero memória. Se eu treino memória, existem técnicas específicas da neuropsicologia para fazer isso, eu posso, na verdade, desenvolvê-la novamente. Não significa que necessariamente aquela região lesada ela está sendo exclusivamente utilizada, porque a neuroplasticidade, na verdade, é um rearranjo de sinapses, de comunicações, muitas vezes recrutamento de neurônios à distância que vem ajudar a desempenhar aquela função. Então, na verdade, isso aqui não é uma coisa visível, você precisaria fazer um exame de imagem e observar a intimidade microscópica do órgão, mas a função sim é visível. Então, uma pessoa que diz para mim que está desatenta, que tem dificuldade de memória, tem dificuldade para articular o pensamento, depois desse processo de reabilitação, vem a ter a sua pontuação normal e realizar as tarefas normalmente. Então, eu consigo dizer para você que a neuroplasticidade aconteceu e o paciente está apto para viver normalmente, novamente. Próximo assunto, por falar em cérebro, vamos falar sobre Parkinson. É um dos assuntos que costumam mais chamar atenção aqui. Parkinson, Alzheimer, não é, doutor? Quando a gente fala dessas doenças que as pessoas têm ali uma insegurança, será que eu vou ter? Será que eu vou desenvolver? Tem uma pesquisa feita na Inglaterra que apontou novos sinais de que pessoas podem desenvolver a doença de Parkinson. Esse estudo acompanhou dados médicos de mais de 1 milhão de pessoas durante 27 anos, só no Reino Unido, viu? Então, a gente vai trazer para cá para repercutir com o Dr. Fernando Gomes e para mostrar quais são os sinais nessas pessoas, sinais que apareceram e foram registrados nessa pesquisa. Bom, Elisa, classicamente nós sabemos que o Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete circuitos relacionados com um neurotransmissor chamado dopamina, mas não simplesmente isso. O indivíduo clinicamente pode mostrar uma simetria do ponto de vista da existência de um tremor de repouso, uma certa rigidez, instabilidade postural, face congelada, muitas vezes dificuldade para andar. Mas quando você faz o diagnóstico e você olha para trás, esse estudo mostra, você percebe que é um estudo feito durante muito tempo com muitas pessoas, de que existem algumas alterações que já podem dar indícios do início da manifestação da doença. Principalmente no que concerne a epilepsia, que é uma atividade desordenada elétrica cerebral, provocando então movimentos e alterações de consciência de uma forma desordenada, e perda auditiva, algo que na verdade vem contemplar a necessidade então do clínico, do neurologista que vem examinar esse paciente e levar em consideração esses dados de história, lembrar que isso aqui na verdade pode significar o início da própria doença. Fatores tradicionais que acabam mostrando essa predisposição são os tremores nas mãos, 10 anos antes de fato, a doença se abrir de uma maneira
clássica e clinicamente evidente, principalmente de uma forma assimétrica. Uma mão tende a tremer mais do que a outra durante o repouso, durante a ação, esse tremor ele tende a desaparecer, e problemas relacionados à memória 5 anos antes da doença. Então, aquilo que pode parecer alguma coisa simplesmente relacionada com o próprio envelhecimento, muitas vezes já está mostrando um quadro incipiente que vem progredindo lentamente e vai abrir como uma síndrome parkinsoniana. Doutor, uma dúvida. O Parkinson é uma doença degenerativa, como o senhor acabou de falar, mas ele se inclui no grupo de demência? Ele faz parte de uma demência ou não? É uma doença neurodegenerativa que acomete circuitos relacionados principalmente com a questão do movimento, da postura da pessoa, do corpo, só que não é simplesmente isso. Então, existe sim alterações cognitivas relacionadas ao Parkinson e que vão, na verdade, de alguma forma lá na frente representar até mesmo algo que se assemelha a uma demência. Diferente do Alzheimer, que tem essa exclusividade, cara, de simplesmente abrir dessa maneira, o Parkinson tem essa outra parte motora que é bastante típica e colorida. Então, nitidamente você vê um paciente andando, ok, você pode até pensar no diagnóstico diferencial, que é a hidrocefalia de pressão normal, que faz com que o paciente tenha passos como se fossem magnéticos aderidos ao chão. Mas você também observa uma instabilidade postural, dificuldade do paciente de repente sentar ou levantar numa cadeira ou então da própria cama, uma rigidez física e corporal, um congelamento da face, então a própria expressão facial ela tende a ficar diferente e com o tratamento esse paciente recupera. Agora, a parte cognitiva que pode ser contemplada por alterações de memória, como aqui a gente já mostrou, ou até mesmo alterações relacionadas com humor, como depressão, também podem configurar esse diagnóstico do Parkinson porque ele acomete o encéfalo como um todo. Se você que está nos assistindo tem mais perguntas sobre Parkinson, por favor, mande, viu? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, manda sua pergunta, sua questão, porque aí com a sua pergunta a gente pode voltar nesse assunto amanhã e responder mais dúvidas em relação a essa doença neurodegenerativa. Estamos sempre aprendendo aqui com o Dr. Fernando Gomes. Doutor, até amanhã, viu? Até amanhã. Muito obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.